Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Gigantes, episódio número 11. Número 11, é isso aí galera. Pessoal, hoje eu estou recebendo um convidado aqui, muito particularmente um amigo pessoal meu. É uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas parece que eu conheço há muito tempo. Um cara de coração enorme, uma pessoa que, assim como eu, gosta e tem como propósito ajudar outras pessoas, né? E eu estava muito ansioso para ter esse bate-papo, porque eu sei que ele vai ser muito benéfico, não só para mim, que estou aqui na cadeira como aluno, mas também para vocês, telespectador, que vão estar assistindo e acompanhando esse episódio. Bom, antes de eu apresentar quem é o convidado para vocês, lembrem-se de se inscrever no canal, apertar no sininho, compartilhar esse podcast com quem precisa receber essa mensagem, para quem precisa receber esse podcast de certa forma, né? Alguma coisa eu tenho certeza que vai alcançar vocês e vai ajudar vocês a transformar não só a vida de vocês, mas com certeza ajudar vocês a transformar a vida de outras pessoas. Então, se inscreva no canal, segue nós lá no Spotify e compartilha esse episódio. Bom, o nosso convidado aqui tem uma bíblia para mim ler, né? Literalmente. O nosso convidado, então, ele que é pastor há 16 anos, presidente da Videira Verdadeira, autor de 110 músicas, olha só, não sabia dessa, hein? Algumas disponíveis no Spotify, depois ele vai nos presentear com o canal, o lugar onde está. Leitor assíduo, terminando de escrever o primeiro livro sobre lições que aprendeu com os pais, corredor, amador, né? Videomaker, músico e professor de comunicação. Já teve uma mini orquestra com dezenas de crianças no bairro durante anos como trabalho social. Já participou de vários grupos de apoio a escolas, palestrando sobre boas relações, drogas, paternidades, amizades, levando também missionários de vários países diferentes para fazer ações de evangelismo em toda a cidade. Quando criança, ele entrou 2 vezes para o livro dos jovens poetas de Lajeado. Fez uma viagem com o intuito de conhecer a igreja evangélica na Alemanha em 2011, responsável pelo encontro de casais da Videira Verdadeira, que atende dezenas de pessoas do Vale, recomendo para vocês. Toca violino desde os 10 anos, prega para igrejas desde os 8 anos de idade, grande fã de heróis, cozinheiro de doces, essa também não sabia, aventureiro de trilhas, canyons e cachoeiras. É isso aí, pessoal. Tô recebendo aqui David Carvalho, pastor David Carvalho. Seja bem-vindo, meu querido. Prazer estar aqui contigo, Douglas. Satisfação é minha. Muito feliz de poder estar contigo. Empolgado para esse bate-papo. Já estava querendo estar aqui contigo já tem um bom tempo. E muito feliz da gente conseguir colocar em ação, tirar do papel. Estar aqui contigo também é um privilégio para mim. E o que tu disse realmente faz sentido. Para mim é como você falou, a gente se conhece há pouco tempo, mas parece que faz muito. Eu acredito verdade. Que é dessa maneira quando a gente se dá bem, né? É isso aí, cara. Que, afinal de contas, a gente todos somos irmãos, né? Verdade, é verdade, faz sentido. E quando a gente quer o bem, vê que as pessoas elas têm semelhança no que a gente quer como propósito, eu vejo muito isso, que parece que a gente se conhece há mais tempo. Quando tu percebe que tem uma pessoa que ela segue um caminho similar ao teu, né? Sim. De ajudar as pessoas, ou sei lá, qualquer outra coisa, né, pastor? E na mesma direção, eu acredito que é isso. Quando a gente está caminhando na mesma direção, mesmo propósito, eu acho que a gente tem uma identificação maior. A gente fala a mesma linguagem, a gente não precisa fazer muito esforço para caminhar, né, no mesmo destino, então realmente faz sentido. Show de bola. David, cara, separei alguma pergunta para ti. Ótimo, gosto. Aqui, e umas perguntas meio cabulosas, meio pesada aqui. Brincadeira. Cara, isso nós conversamos já bastante, né? Pra quem não sabe, eu me batizei esse ano, no início do ano. Numa cachoeira no meio do nada. Cara, no meio do nada, que foi reservado pra mim, né, cara? Exatamente, muito especial. Muito especial. Então, assim como um iniciante, né? Um cristão iniciante, tenho certeza que tem muitas pessoas que têm dúvida relacionado a Deus, a religião não, mas a espiritualidade, né? Mas antes de nós partir para esse papo, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, foi um telespectador que mandou essa pergunta, cara. Por que tu escolheu ser pastor? Eu acredito que a gente nasce com um propósito.
né? Nascer e propósito, ele tem muito a ver com a ideia de Deus. Então, quando uma pessoa ela diz que ela não tem uma fé em Deus ou que ela não tem um criador, a ideia do propósito ela desaparece. Então, acredito que durante toda a minha vida eu acreditei em Deus e tendo Deus na vida, a gente também já tem estruturado a ideia de que nós estamos aqui com um propósito de vida. E como eu descobri muito cedo que eu tinha um criador e que ele colocou em mim um propósito, muito cedo eu comecei a tentar descobrir que propósito era esse, né? Então, ali com meus 16 anos de idade, eu já tinha muito a certeza de que eu ia ser um pastor. E isso já vinha desde a minha... 6 anos. 16 anos era um momento muito firme da jornada, porque eu já pregava desde os 8, estava sempre dentro da igreja, toda pessoa que me encontrava dizia, um dia você vai ser um pastor. Muita gente falava isso desde que eu estava na barriga da mãe. O pessoal colocava a mão na barriga dela e dizia, esse menino um dia vai ser um pastor. Então essa ideia, ela sempre acompanhou minha jornada. E com os 16 anos de idade ali, naquela época em que você está se descobrindo, pouco tempo antes do meu pai morrer, eu lembro que eu fiz um questionamento para ele, pais conhecem bem os seus filhos, né? Eu disse, pai, será que eu preciso ser um pastor? Porque você chega naquela época do vestibular, você precisa fazer alguma coisa a mais além do que o pastoreado. E aí ele disse, não, meu filho, você vai ser o que quiser. Mas dentro do meu coração, apesar dele me dar essa liberdade, eu tinha a plena convicção que ainda que eu fosse a URGS, fosse fazer medicina, que era meu sonho da época, que eu fosse fazer o que fosse fazer, em algum momento Deus ia dizer, retorna e seja o que eu te ensinei a vida inteira que você vai ser, que é um pastor. Eu tinha essa convicção no coração. Então eu acredito que caminhar com Deus, entender que Ele é Criador, Ele me deu esse propósito, foi o que indicou a vida inteira saber que eu ia ser um pastor, né? Mas nem todo mundo tem essa criação, né, essa educação desde cedo dentro da igreja. Verdade. E o que eu mais vejo na internet, pessoas falando sobre vídeo no YouTube, canais, cara, como encontrar o propósito. Entendi. Então, desde cedo, tu já sabia o teu propósito, certo? Sim. E, na verdade, hoje eu entendendo um pouco mais, caminhando nessa linha da espiritualidade, não é o que eu quero. É o que ele quer, né? Exato. Isso que eu percebo. Então, a gente busca muitas vezes construir ou alcançar um sonho nosso, mas não é nosso, né? Verdade. É realmente a nossa missão que a gente foi colocado na Terra para fazer. Mas como as pessoas conseguem ter essa clareza se elas talvez não estejam no caminho, né, de Deus, não estejam andando com Jesus? E as pessoas que estão andando, mas também não sabem o propósito delas. Entendi. Agora eu entendi bem a tua pergunta. Olha só. Existem algumas ferramentas que a gente usa para começar a alinhar propósito. Então vamos dizer que ele tenha esse tamanho, a gente começa a funilar ele um pouquinho mais, né? Desde que eu era pequeno, a minha mãe ela já me dizia, Deus vai ajudar você em algo que você gosta e que você é bom. Ela sempre dizia isso. Ela disse, dificilmente Deus vai usar você para uma coisa que você não gosta e você é péssimo naquilo. Não funciona, né? Então, eu comecei a perceber que entre os meus amigos eu sempre liderava as brincadeiras da escola, as coisas que eu fazia. Eu percebi que eu tinha uma inclinação muito grande para ensinar. Eu percebi que eu me importava muito mais, né, apesar de tudo ser importante, mas com as coisas de dentro, sentimentos, reflexão, propósito, vida, do que com o conhecimento que era só teórico. Então eu sabia que a vida estava me empurrando, né? Deus estava me empurrando para esse lado de cá, do ensino, do aprender, do acúmulo de conhecimento, de ensinar pessoas, de liderar vidas. Então isso me ajudou muito. Então como a gente consegue definir isso muito? Entender aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sou bom, normalmente aquilo que eu ajudo o mundo, as pessoas. Então a gente tendo esse tripé bem formado, eu gosto de aconselhar pessoas, né? Você é bom nisso? Não, às vezes não é. Então, às vezes é um hobby, às vezes é uma tentativa. Tendo isso em vista, a gente já começa a entender mais. Eu sabia que ia ser um pastor, mas uma coisa no meu propósito que foi se afunilando com o passar da vida foi o ensinar. Porque quando eu tinha só um propósito pastoral, assim como muita gente procura, eu pensava, faça qualquer coisa como pastor. E eu tentei ser 10 tipos de pastor ao mesmo tempo. E deu errado. E aí eu entendi em um momento que eu precisava ensinar. Eu tentava ser o pastor que ia plantar igrejas. Tinha que ter uma linha de princípios
Porque pastor tem vários pastores e segue uma linha diferente. Exatamente. Então vai ter um pastor que ele é evangelista, ele vai viajar o Brasil pregando o evangelho e vai aparecer na igreja dele a cada 6 meses, vamos dizer. Tem outro pastor que é plantador de igreja, o negócio dele é construção, é ir de lugar em lugar. Dentro de cada área da vida que a gente é chamado, você tem várias vertentes que você pode ir dentro do propósito, por isso que você vai descobrindo ele aos poucos, né? Entendi. E eu descobri ser um pastor que ensina, que é um professor, que acumula conhecimento, que tem paciência para direcionar com o passar do tempo, mas porque eu tentei ser 10 diferentes, né? Então, assim, a necessidade de você procurar alguém que oriente, que faça as perguntas certas, ela ajuda muito. Uma mentora minha, Rosane, ela um dia me perguntou, que tipo de pastor você é? Aí eu disse, eu não sei, todos têm um tipo, né? Ela disse, o que você gosta de fazer? Eu disse, eu gosto de ensinar. Ela disse, você é um professor. Ela disse, para de querer ficar plantando igreja, ser o evangelista, o cara que viaja o mundo e foca naquilo que você é bom, seu propósito. Então, o propósito tem a ver com isso. Tem a ver, tem uma pergunta que normalmente eu faço, não só para os convidados, mas quando eu tô conversando com alguém, né? O que essa pessoa ela faria o resto da vida, e que ela faria de boa vontade, sem ganhar R$1 em troca. Tá ali um negócio, tá ali o que é realmente o propósito dela, né? Com certeza. E ter paixão naquilo que ela faz. Beijo, Rô. Falou da Rô, né? Rô também é minha mentora, inclusive. Rosane é incrível. É incrível. Cara, e tu falou um negócio muito legal, assim, do teu pai, né? Sim. Teu pai, ele também, Era pastor. Ele era pastor, teu pai? Era pastor. Ah, não sabia desse. O pai teve uma história de vida incrivelmente significativa, né? A gente conhece muita gente incrível na vida e eu posso dizer que eu sou realizado por ter tido o pai que eu tive. O meu pai, ele vem de uma história de vida muito desafiadora, mas inspiradora também. O pai dele participava do ocultismo, né? Vinha de uma vertente religiosa muito diferente da dele e o meu avô deixou a família na pobreza, meu avô abandonou a família, meu avô em certas ocasiões agrediu, né, a família também, e deixou eles em um momento muito difícil. Meu pai logo muito cedo teve que trabalhar, né, teve uma vida difícil, e depois ele rompeu esse ciclo. Então, meu pai nunca bateu na minha mãe, era muito presente, era carinhoso. O carinho que ele não recebeu, ele quebrou o ciclo completamente. E com 17 anos, ele foi questionado sobre carregar o Jesus dele ou deixar Jesus carregá-lo. E aí ele disse, se esse Jesus aí que você fala pra mim é tão bom, que ele cure a minha mãe. Porque a minha avó estava com uns 40 quilos em cima da cama, movimentos repetitivos, um tipo de Alzheimer, muito mal para morrer. E aí esse homem, Pário Gediel, né, foi lá na casa da minha avó, fez uma oração por ela, e pouquinho tempo depois ela estava bem. Isso fez o meu pai conhecer Jesus, nunca mais o abandonou, e começou uma jornada de vida, se tornou pastor, construiu uma igreja, né, com muito sacrifício, muita gente, uma história muito longa, e deixou um legado muito grande, né, de ensinamento para a comunidade. Ele partiu em 2007 e no enterro dele passaram centenas, né, de pessoas. Eu não sei se passou 2.000 pessoas por lá, mas passou muita gente, porque ele foi uma referência na vida de muitas pessoas. E ele fazia sem esperar nada em troca, né? Era a paixão dele. Era a paixão dele. Era o que ele faria e fez o resto da vida sem ganhar R$1 em troca, né? Exatamente. Sem precisar ganhar R$1 em troca. Exatamente. E eu lembro que tu comentou dessa parte do velório, né? Que passou muita gente no velório, pessoas que vocês talvez nem conheciam. Muita gente. E que cada uma que passava lá tinha uma história. Sim. Cara, isso mexeu comigo, velho. Uau. Mexeu porque isso mostra muito de o que tu vai deixar pro mundo, né? E é nesse momento que tu deixa. É verdade. Isso é uma coisa que mexe muito comigo também. Porque eu venho do legado de um herói muito grande. Pensa, né? Eu dou continuidade ao trabalho de alguém que morreu fazendo uma estrada no interior, que a prefeitura não queria fazer, e que estava fazendo esse trabalho para arrecadar fundos para colocar o telhado da igreja. Então a régua ela já vem bem alta para eu suceder esse anjo de Deus, vamos dizer assim, né? Então, no enterro dele, muitas pessoas vieram dar depoimentos. A gente teve um espaço durante o enterro que pessoas vieram, olha, eu estava na miséria, ele me ajudou financeiramente. Que legal, cara. Né, durante esse momento. Outros diziam assim, olha, eu passei por essa necessidade. O meu pai, ele tem um legado muito grande que algumas pessoas, elas não sabem até hoje que foi ele que deixou uma caixa de rancho na porta delas. Ele largava e fugia para ninguém saber que foi ele.
né? Ele fazia esses movimentos. Teve uma mulher que ela disse assim, ele parecia um homem de outro mundo, porque uma vez ele estava na minha casa e eu chamei ele de tudo, né? Xingou ele numa ocasião, porque ele estava até tarde ajudando um jovem rapaz lá que tinha que fazer uns programas no computador. Ela disse, vocês estão aqui há muito tempo e vai embora e tal. E ele encontrou essa mulher sem gasolina, com o carro em algum fim de mundo, e perguntou o que tá fazendo aqui. Ela disse, eu tô empenhada, né? Ele buscou uma gasolina para ela, colocou e fugiu antes que ela pudesse agradecer. Ela disse, ele esqueceu que eu tinha xingado ele, ela disse, né? Então, essa questão de fazer o bem sem esperar algo em troca era muito forte no coração dele, e se revelou muito no dia da partida, né? O que vai estar escrito, isso é o que me chama muito na nossa lápide, né? Vai estar escrito que a gente foi um bom amigo, que fez o bem, ou que a gente só fez coisas boas pra gente, né? Cara, isso é muito bom. Esses dias, né, eu contei aqui num outro episódio que eu tava no mercado e aí tinha uma senhora. E normalmente quando a gente tá nesses lugares assim, esperando na fila de um caixa, ou dentro do elevador, as pessoas elas têm hábito de pegar o celular. Cara, eu observo muito isso. Eu entro no elevador e eu fico observando as pessoas que entram no elevador. A primeira coisa que elas fazem, elas entram e pegam o celular na mão. Verdade. Putz, cara, é um oi, às vezes é um assunto que tu começa ali, pode acontecer muita coisa, né? E nesse dia, eu tava no supermercado. Tinha a senhora, não estava mexendo no celular, estava esperando ela ser atendida no caixa, e eu vi a situação dela, ela estava com um monte de sacola, eu fiquei observando aquela senhora, né? E aí a mulher me atendeu, desci e fui para baixo lá no estacionamento, e eu vi aquela senhora saindo com um monte de sacola. E eu perguntei, senhora, a senhora tá de carro? Não, tô a pé. Eu falei, não é possível, né? Como é que tu vai levar tudo isso? Ela tinha um fardo de 600, mais um monte de sacola, cara. É pesado? Sim, a gente já tem dificuldade de carregar um monte deve ser uns 15, 20 quilos. 15 quilos deve ser. E aí eu falei, não, eu vou levar pra senhora. Não precisa. Capaz. Peguei as coisas dela e a gente foi caminhando. Ela era minha vizinha. Uma quadra de distância. E aí a gente começou a conversar, eu perguntei da vida dela. Quer dizer, eu não perguntei tanto da vida dela, porque vai saber o que ela vai achar, né? Do nada, Sim. Um cara novo aí, né? No invadindo mundo de minha hoje. vida. Exato. Então a gente foi conversando naturalmente. A gente chegou na casa dela. Aí ela falou, tu vê como é que são as coisas, né? Como Deus manda anjos pra gente. Cara, naquela hora ali, meus olhos já encheram de lágrima, eu me arrepiei, me senti... Toca o coração. Putz, cara, e aí eu pensei, nossa, eu não posso chorar, né? E aí eu dei tchau pra ela, eu nem perguntei o nome dela. Mas... Se tivesse mexendo no celular. Se eu tivesse... E aí eu saí, me emocionei, eu comecei a chorar mesmo, né, de fato. E aí eu pensei, é sobre esse tipo de coisa. Ninguém tá vendo, eu não fiz sem nenhum objetivo, mas me deu uma satisfação. Gostaria de fazer muito mais isso, né? E aí eu fico refletindo, né? Se eu tivesse mexendo no celular. É verdade. Não ia ter tido a experiência de ajudar ela. Não teria observado, não estaria aqui contando. Com certeza. Não teria feito o que daqui um pouco realmente era para mim fazer, né? Com certeza. Isso faz muito parte do propósito. Às vezes a gente olha tanto pra gente, né? Até no nosso estado como uma forma de ser mais reservado, não ser intrometido na vida do outro, mas o outro precisa da gente, né? E a gente tá disponível para isso, faz a diferença. Todo mundo precisa de pessoas, né, cara? Ô, David, como é que tu faz, cara, pra separar a tua vida pessoal com a vida pastoral? Por que eu te pergunto isso? Porque o David é um ser humano normal como todo mundo, certo? É verdade. E, inclusive, o que mais me conectou contigo, cara, tu não sabe disso ainda. Então mas quando eu falo, o pastor David e tudo mais, é que tu não parece um pastor. Eu gosto disso. Sabe? Né? Não sei se é bom, aqui, não sei se é bom, não sei se é ruim, mas um pouco eu gosto disso porque tem um bom motivo pra isso. Porque normalmente o pastor, ele tem um posicionamento, né, normal, beleza? Mas tu não precisa já falar, eu sou pastor. Às vezes eu tenho essa impressão de alguns outros, né? Sim. Que eles chegam, todo mundo já sabe que é pastor. Tá de gravata, tá... Uhum. Cara, não, tu é um cara totalmente natural, né? Que bom. E sem forçar. Que bom. Né? Ninguém gosta de forçação. Ninguém gosta de forçação, exatamente. Mas tu tem uma vida pessoal tua, né? Só que as pessoas, eu inclusive, quando preciso falar alguma coisa atualmente, né? Tu é um mentor pra mim também. E as pessoas, elas recorrem ao pastor delas, né? Na igreja, assim, com certeza. E aí, como é que tu faz pra separar, cara, a tua vida pessoal com os problemas dos outros? Entendi. Realmente é uma boa pergunta, porque
A falta de não conseguir separar os dois lados foi o que me levou para uma crise na saúde, né? Que me levou a chegar no ponto de precisar tirar 6 meses de licença saúde para conseguir melhorar e voltar a fazer um bom trabalho. Então, no início, o que eu tinha de vida era não separar. Eu só tinha uma vida. Não tinha a vida pessoal e a vida pastoral, vamos dizer assim. Então eu vim da ideia do meu pai. Meu pai fez o melhor que pôde, mas ele me passou a ideia de que um pastor era um pastor 24 horas por dia e não tinha descanso. Então meu pai raramente ele tirava férias ou fazia esses movimentos mais pessoais, né? Então se alguém ligasse para ele às 4 da manhã o pastor ligava e ia na casa da pessoa. Aonde ele tivesse, ele estava como pastor. E no início do meu trabalho, logo que eu assumi como pastor, eu vivi esse movimento também. E aí não tirar a separação do que é vida, família, pessoal, amigos, lazer, me custou. E eu tive que aprender a fazer isso. Agora, em relação ao que tu disse, né, de ser humano, às vezes descobrir que a pessoa é pastor. Eu gosto muito do movimento de chegar nos lugares e as pessoas não saber que eu sou um pastor. Por quê? O pastor, ele carrega uma imagem, né? Eu falo a nível de Brasil. A gente teve alguns, de repente, escândalos décadas atrás e isso colocou um estigma nos pastores que é desafiador, ele vai tentar me enfiar o evangelho goela abaixo. Continua tendo, né? Ele vai me incomodar, ele não vai gostar que eu fale certos assuntos e tudo bem, faz parte para alguns projetos disso. Mas quando eu consigo apresentar o David, que é um cristão, antes do pastor, eu percebo que as pessoas elas conhecem o evangelho de verdade. Então eu lembro que uma vez eu tinha um conhecido que trabalhava no posto de gasolina e convidei ele para jantar na minha casa. Ele veio na minha casa, a gente conversou o dia inteiro, foi muito divertido. Quando ele descobriu que eu era um pastor, ele não acreditou. Então, esse é um posicionamento que eu prefiro acontecer, por quê? Porque esse é Jesus. Esse é Jesus em mim. O que dá risada contigo, que conta uma piada, que é desenfreado no humor, que fala várias coisas, que tem essa boa conversa com as pessoas que está disponível. E isso não dificulta uma barreira para que você goste de Deus quando você já conhece Deus na pessoa antes de conhecer o pastor. E aí facilita para que eu tenha esse feedback de ti, que diz, olha, sem forçação. Exato, cara. Precisa ser assim. Eu já emendo uma outra dúvida, não só minha, mas eu acredito que de muitas pessoas, cara. Como tu mesmo falou, já no passado e atualmente, inclusive, tem muito escândalo. Sim. Não só de pastor, né? De padre, não importa a religião. Mas quem vive quem está mais no meio desse mundo espiritual, né? Inclusive agora eu tive na casa de uns parentes e eles olha só, cara, eles frequentavam determinada igreja evangélica. Sim. Eles se batizaram, toda a família se batizou lá. E aí eu perguntei pra eles se eles continuavam indo e eles falaram que não. Porque aconteceu eles descobriram, foi um escândalo, eu não sabia disso aí, sim, mas é aqui perto, né? Não na região, mas é na Serra. Sim. Um escândalo, né? E eles não desacreditaram de Deus, mas desacreditaram daquela igreja em específico. Como que tu faz? Porque, vamos lá, tem pessoas que criam esse preconceito, né? Com essa imagem. Quem já está e principalmente quem não está, né? E aí cria essa barreira. Como tu faz para desmanchar isso também, né? Com certeza, olha só, eu sempre digo pro pessoal, mesma coisa que disseram quando disseram que descobriram o Filho de Deus na Bíblia. Os discípulos, eles encontram Jesus, e aí eles dizem, olha, a gente encontrou Jesus, o Filho de Deus. E aí eles dizem, onde ele mora? Eles dizem, lá no norte do país. E o norte do país não tinha uma vertente de profetas e não era um lugar muito bom. Era como se fosse um lugar de muita violência, de muita idolatria. Aí eles dizem assim, mas pode ser alguma coisa boa de lá? Assim como muita gente tem um preconceito com a igreja. Eles dizem assim, mas isso aí é bom? Eles dizem assim, olha, vem e vê. Né? Então, normalmente, isso é o que eu digo para as pessoas, e a tua igreja, como é? Eu digo, olha, vem e vê. Experimenta uma vez, você já veio até aqui, o que custa? Né? Porque sim, quem vem, normalmente se apaixona. Quem vem normalmente diz assim, eu gostei do jeito como é falado, eu não gostava, quando em 2016 a gente teve um movimento para mudar a igreja, eu disse, eu quero uma igreja para pessoas que não gostam de igreja, que tem preconceito com igreja, eu quero criar essa igreja, para aqueles que dizem assim, eu nunca iria numa igreja, então vem na minha, né? Sem perder nenhuma parte importante do que Jesus representa, mas num formato que você entenda, goste e fique. Então o formato de 1h30 no culto, ele é para você dizer, olha,
nem vi passar. E Né? realmente vai muito rápido, né? Exato, então a gente sai com vontade de voltar outra vez, né? A comunicação, eu me esforço muito para que ela seja de uma forma que você absorva, entenda, consiga se conectar, às vezes até chorar e rir na mesma mensagem e leve para tua casa de forma mastigada. Sim. Né? A gente faz um esforço enorme para que o louvor feito seja um louvor que você consegue cantar junto, consegue entender, para que a pessoa ela consiga quebrar isso. Agora, a pergunta que você me fez foi a respeito do pessoal que já tem um preconceito ou lida com escândalo, certo? Sim, sim. Nós sempre teremos escândalos em todas as áreas e em tudo, mas eu acredito que a área da fé ela torna um pouco mais sensível isso. Então, a gente tem recorrentemente escândalo em todas as áreas da vida. Uma cozinha que tinha ratos, um policial que forçou a barra, um professor que falou que não devia, e a gente também, em todo meio, a gente tem pastores incríveis no Brasil. Mas a gente normalmente faz mais barulho aquele que faz algo errado, né? Para essas pessoas eu sempre cito a frase: Jesus é incrível, quem lasca é o fã-clube. O fã-clube de Jesus é que não sabe fazer direito às vezes. Então, se uma criança ela não sabe tocar Beethoven direito, a gente não culpa Beethoven. A gente diz, olha, a criança não soube executar a peça dele. Quando um pastor ou um cristão ele dá um mau exemplo de vida, eu não posso olhar para Jesus, para todas as igrejas, para o cristianismo e dizer, olha, não quero mais isso para mim. Aquela pessoa não conseguiu executar o evangelho de Jesus direito na vida dela, é claro, vai precisar se arrepender, se retratar, pagar a justiça, mas eu diria, procure uma nova igreja, procure um lugar que você confia, procure, porque Jesus continua sendo bom, a Bíblia continua sendo fiel, né? Às vezes as pessoas decepcionam, procure um novo lugar, né? Mas se você ama Jesus, não abandone a fé, porque escândalos sempre vai acontecer, e o próprio Jesus deixou isso claro. Ele disse, olha, escândalos virão. Então, em qualquer lugar vai haver. Ele diz assim, olha, ai de por quem venha, mas vai acontecer. Então sempre procure um lugar que você confia. Esse seria o meu melhor conselho para essa pergunta. Não pode desacreditar, ou alguma coisa que talvez tu nem acredita, mas pelo um escândalo ou por pessoas estarem fazendo algo errado, tu vai não acreditar ou não vai dar a opção de escolha, né? Exato. Quando eu descubro que um restaurante não cozinha bem, eu troco para outro restaurante, eu não deixo de me alimentar, né? Quando uma loja ela me trata mal vendendo roupas, eu vou numa loja que me trate bem. Então, né, eu não deixo de viver o comportamento cristão, mas de repente eu procuro uma igreja mais confiável. Exato. Cara, é igual comer sushi. Primeira vez que tu comeu sushi, tu gostou? Não. Raramente tu vai conversar com uma pessoa que a primeira vez que ela comeu sushi, ela gostou. Verdade. Eu, quando eu comi sushi pela primeira vez, foi uma amiga minha que me apresentou sushi. E aí, ela pegou assim, ó, os piores que tinha pra pegar. Tá brincando. De uma pessoa experiente que já come sushi. Nossa. Ela comprou até saquê, cara. Nossa. Saquê. Uau. Tu já tomou saquê? Não tomei Não saquê. quero tomar saquê. Cara, saquê, velho. E aí ela pegou sushi os mais refinados, mais limpos, os mais requintados? Os mais requintados, então assim, os mais exóticos, né? E aí eu comi aquele negócio, tomei saquê, nunca mais. Eu levei um tempo. Ano passado eu comecei a comer sushi. Sim. E aí um outro amigo meu me apresentou sushi, a gente começou a comer, e aí eu fui acostumando o meu paladar, né? A igreja, tu seguir o evangelho é a mesma coisa. Não é pelo fato de alguém ter falado alguma coisa ou um escândalo que tu vai deixar de acreditar ou tentar. Sim. E por muitas vezes, David, eu frequentei algumas... Eu era batizado, né, na igreja católica, forçado na igreja católica, né? Mas por muitas vezes eu tentei sim ir na igreja, né? Ia em alguns domingos, em missa e tudo mais, mas nunca eu tive um entendimento em nenhuma missa, cara. E olha, já fiz esforço pra tentar entender o que o padre estava falando, né? E não conectava, cara. Entendi. Mas também tinha ido em várias outras igrejas evangélicas, né? Eu sentia uma pressão muito forte, cara. Eu entrava dentro da igreja, já me vinha uma pressão muito forte. Não sei, era algo sem... Não tinha como explicar. Mas quando eu fui na Videira Verdadeira, talvez também só por muitas pessoas me falarem muito bem, tem muitos conhecidos lá. Que bom, já tem um bom marketing. Bom marketing também, né? Pessoal jovem, a galera fala muito bem. Mas a comunicação, a energia daquele lugar, a forma que é falado, pra mim conectou muito mais. Que bom. Eu me senti muito leve desde a primeira vez que eu pisei lá, né? Que bom, essa é a nossa missão, é o que a gente tenta fazer. Exatamente. Então eu acho que, cara, não dá. Se vocês têm receio ou dúvida, né?
deem a oportunidade, mas não deixem se levar por uma má experiência ou pelo que falam, né? Com certeza, porque tem muita coisa boa. Por exemplo, você vai ter um trabalho com crianças ou você tem um trabalho com adultos, tem muita gente amável, carinhosa, atenciosa que está ali disposta para dar um abraço, para conversar, para sair, tem os pequenos grupos, existe uma gama gigantesca de coisas boas que a comunidade ela oferece, né? Então, às vezes a gente escuta, vamos dizer, falar mal que uma pessoa comeu sushi, passou mal, mas tem milhares que estão ali comendo toda semana muito bem, vivendo uma vida extraordinária, assim como a igreja. Então, né, para essas pessoas eu diria, dá uma chance, por quê? Porque existem muitas coisas infinitamente mais boas do que às vezes o escândalo de alguém que não conseguiu executar bem a obra. Né? E uma coisa que eu acho legal, cara, do evangélico, né, do cristão, é que é uma opção de escolha dele. Com certeza. Né? Na igreja católica, eu fui, né? Você não teve essa escolha. Cara, eu não te falei isso, né? Mas com 9 anos eu quase virei coroinha. Olha aí. Quase fui coroinha. Olha aí. Quase fui, cara. E aí eu não sei porquê, eu acho que eu não quis mais e tal, né? Mas é algo que eu achei diferente né, do evangélico pro tradicional católico, né? Sim. Ô, David, diga. E para aquelas pessoas, cara... Fala. Toma tua água aí, porque agora vai vir sentindo que vai vir uma boa. Para aquelas pessoas que não acreditam em Jesus, né? Sim. Claro que tem muita gente que quer empurrar a goela abaixo. Isso aí não dá. Não, eu não gosto disso. Mas se elas estivessem na tua frente agora e perguntar, Jesus existe, o que tu responderia para elas? Eu diria para ela que Deus existe, ele tem um plano com elas, ele tem um propósito para elas, ele ama, ele se importa, apesar de às vezes a gente não entender isso. Mas ele diz também que ele é alguém que bate a porta e ele diz assim, se alguém escutar, eu vou entrar, eu vou fazer morada. Então eu sempre digo para as pessoas, Jesus ele é um cavalheiro, ele não força, ele não pula a janela, ele não entra no seu coração se você não quiser, mas ele faz uma transformação na sua vida. O princípio de Deus ele é amor. E um princípio do amor é liberdade. Se você não quiser, ele não faz parte de nada. E se você permitir, ele entra, ele muda, a Bíblia revela Deus como luz. Então ele nos mostra aquilo que a gente antes não enxergava. Se ele é a luz, até eu encontrá-lo, eu não vejo como ele vê. Então ele me dá uma perspectiva de vida. Para aqueles que dizem eu não creio em Jesus, eu diria dê a oportunidade, né? Faz sentido de repente você dizer, olha, não acredito, mas por qual motivo? Né? Às vezes porque quando eu vou nas escolas, por exemplo, a gente tem muita criança, então às vezes a gente pergunta, né? Faz aquela pergunta simples para ele, que às vezes já vem de berço de casa, quantos aqui acreditam em Jesus? A maior parte deles levanta a mão e diz, eu acredito em Jesus, né? Normalmente a gente faz a segunda pergunta, quantos aqui falam com Jesus? A maior parte deles diz que sim. Então, normalmente, alguma coisa acontece durante o crescimento. Ele se decepciona com alguém, ele se decepciona com uma instituição. Isso faz com que ele diga, eu não acredito mais, porque Deus continua fazendo coisas muito boas todos os dias, se revelando através da natureza, ele só tem coisas boas para nos oferecer. Então me parece mais uma escolha nossa dizer eu não quero acreditar porque parece vergonhoso, porque alguém me decepcionou, porque eu não quero fazer o que Jesus quer que seja feito. Né? Então é mais uma questão de dar uma oportunidade para ele entrar, porque ele tá batendo na porta do coração. Né? E cara, uma coisa que eu vejo assim, eu senti em mim isso, né? Que quando eu criei consciência que eu precisava me aprofundar mais nesse pilar espiritual. Foi quando eu entendi que todas as situações desafiadoras, as maiores situações desafiadoras da minha vida, eu busquei Deus. Olha só. Não rezava, durante o ano inteiro eu não fazia nada. Aquela velha brincadeira de que quando o avião balança, a gente chama por Deus. Exatamente. Né? Eu pensei, cara, mas se eu tô buscando por alguém no pior momento, na pior fase da minha vida, eu tenho que honrar essa pessoa quando eu tô bem também, né? Verdade. E ali eu criei virou a chave pra mim, acendeu a luz, né? Esse é o caminho. E aí eu continuei, né? É verdade. E nessa linha do ateu, né? Gostamos dessa linha, capaz que não. Ele vai pro céu? O ateu? Nunca. O ateu não vai pro céu de jeito nenhum, rapaz. Eu tô achando que isso aqui já é pegadinha agora. Tá bom. Não tem como.
A Bíblia, Claro, Jesus nunca engana. A Bíblia, ela deixa bem claro, né? Se eu creio em Deus, né? Se eu não creio em Jesus, e Jesus é responsável por céu e inferno, como é que eu posso participar de alguma coisa dele, né? A gente tem aquela brincadeira que diz que Deus, ele não é que uma brincadeira, a Bíblia diz que Deus não gosta de morno. Então, assim, eu não sei se Deus existe, eu não sei se também Deus existe, já tá em cima do muro. Tem uma historinha que diz, né, que o diabo tá de um lado, Jesus do outro, e aí o cara tá em cima do muro e Jesus tá do lado, cara, vem pra cá, e o diabo nem 30 pro cara, né? E aí ele diz assim, mas diabo, tu não vai nem fazer uma propaganda aí pra eu vir pro celular? Ele diz, cara, o muro já é meu, né? A Bíblia diz, os mornos, Deus tem ânsia de vômito deles, então assim, eu não tô nem entre Deus nem entre o diabo, você já pertence ao maligno. E Jesus na Bíblia é a pessoa que mais fala sobre inferno. Não tem ninguém na Bíblia que fale mais sobre a existência do inferno do que Jesus. Então, se eu crer em Jesus, eu já tenho uma boa intenção de que ele não quer que eu vá para lá. E Jesus deixa muito claro esse movimento. Agora, não, o ateu ele não vai para céu nenhum, né? O céu ele é reservado para aqueles que creram em Jesus, para aqueles que se arrependeram de seus pecados, porque ele é quem salva, ele é quem abre uma porta. Sem ele, então, eu não tenho, né? Mas ele me dá liberdade para não acreditar nele se eu não quiser. E o ateu, ele... Beleza, ele não acredita em Deus, mas será que ele acredita no diabo? O verdadeiro ateu não deveria acreditar no diabo. Nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois, ele não deveria acreditar em nada. Cara, né? Tu sabe que... Deus não existe. O que também dificulta porque não existe um propósito de vida. Eu tenho que tentar criar algo sem eu ter sido criado, né? Uhum. Eu estou neste mundo simplesmente por um mero acaso. O nada me gerou aqui, né? Mesmo que for de um Big Bang, o acúmulo de energia, alguma coisa que eu não sei o que gerou, estamos aqui, Sim. Não sei para onde vamos. Então, todo esse conceito de bondade que vem da Bíblia, todo esse conceito que o nosso Brasil ele é colocado em cima de uma justiça, não roube, não cobice a mulher do próximo, não conte falso testemunho, tudo isso vem de um padrão cristão, né? Judaico, tudo isso vem desse padrão. Então, todo esse segmento de regras que hoje a gente vive, faz a sociedade funcionar, e a gente define isso como certo e errado. Existe o certo na nossa mentalidade e existe o errado. Isso vem de Deus. Para o ateu, essa mentalidade certa e errada ela não deveria existir. Então, assim, eu posso fazer dentro desse padrão de vida, eu teria liberdade de fazer o que eu quiser, porque não existe o certo, não existe o errado, não existe propósito, não existe o motivo para que cada um constrói o que achar necessário na sua vida. É uma liberdade total. Né? Entendi. O que para mim, claro, como pastor, como cristão, não faria sentido. Sim. Né? É como um ar-condicionado. Eu crio o ar-condicionado com o propósito de refrigerar. Eu crio uma luz com o propósito de iluminar. Se eu não tenho um criador, quando entra na fase do propósito, é crítico na minha cabeça. Então, peraí, eu estou fazendo aqui o quê? Por que existe um certo e o errado? Né? Quem criou esses parâmetros de certo e errado? Animais não tem isso. Entendi. Né? E se eu não tenho motivo para estar aqui, por que tem uma coisa certa e uma errada a fazer? Porque tem algum lugar que eu devo alcançar. Nada faz sentido. Sim. E sabe que quando eu queria não acreditar que existia o outro lado, o lado vermelho. Seria muito mais fácil. E tipo, eu nunca tinha pensado isso, sabe? Daí eu comecei a frequentar mais a igreja e aí eu pensei, cara, mas existe, né? Existe. A gente gosta de acreditar que tem Deus e de repente até anjo, mas a gente não gosta de acreditar que tem inferno. Eu não sei porquê, mas eu não queria acreditar que existia. E quando eu passei a ter mais clareza que sim, existe o inimigo, né? E existe Deus, é claro, isso eu sempre acreditei, mas quando eu comecei a criar mais consciência, eu comecei a identificar algumas falhas na minha vida, né? Principalmente porque é algo que eu perguntava muito, mas como que eu vou saber que é Deus falando comigo? Quando eu oro, quando eu peço, como eu vou saber se o que eu tô fazendo ou o que tá vindo, essa voz que tá vindo dentro de mim, é de um ou é de outro? Quando eu entendi que existia o inimigo, cara, aí eu comecei a prestar mais atenção nesse tipo de coisa, né? Entendi. E como que as pessoas sabem se elas estão fazendo realmente se elas estão seguindo o caminho certo? A Bíblia é o nosso manual de vida, né? Então Deus não vai falar nada que não esteja na Bíblia. Eu escutei algo diferente aqui. A Bíblia ela é muito diretiva a respeito do que nós devemos viver em vida. Ela chega a dizer até assim, mesmo que descesse um anjo do céu
e escrevesse algo diferente do que está na Bíblia e desse para você viver, que esse anjo, que essa mensagem seja amaldiçoada, né, repudiada, não seja aceita. Então, a Bíblia é o nosso manual de vida. Normalmente, durante a jornada de vida, tendo uma vida profunda com Deus, às vezes ele pode falar com você, mas ele nunca vai falar a você algo que contradiga o que já está na Bíblia. Então Deus nunca vai dizer, olha, empurra esse cara aqui do penhasco abaixo, né? Porque ele vai dizer para você amar. Mesmo dando vontade, às vezes, mesmo né? dando vontade às vezes, né? Mas ele não vai contradizer nada disso. Mas às vezes Deus pode dizer a você, olha, vai e fala essas palavras de consolo a tal pessoa. Às vezes Deus vai dizer, olha, faça essa doação para aquele indivíduo. Deus às vezes pode dizer para você, olha, eu preciso agora que você faça isso em tal momento. Boas ações, Deus direciona também. E é muito bom e importante que tu tenha levantado essa questão, porque aqui vem o que às vezes leva a escândalos em igrejas, né? Uhum. Existe uma voz de bondade em nós e existe uma voz que é a voz de Deus. A voz de Deus, ela vem em momentos específicos para nos direcionar a algo muito importante. Mas a gente também tem uma voz de bondade. Por exemplo, eu estacionei meu carro aqui do outro lado da rua e na minha bondade, às vezes, eu posso dizer, cara, eu acho que Deus mandou dar o meu carro pro Douglas. Entende? Então eu sei que o Douglas ia ficar muito feliz com essa. Poderia agora. Dar, né? Poderia dar, mas Deus não mandou. E se Deus não mandou, o que vai acontecer? Amanhã eu vou lá reclamar com ele, vou dizer, ei Deus, poxa vida, eu dei o meu carro pro Douglas. Ele vai dizer, olha, não te mandei dar. Né? Você fez isso por livre e espontânea bondade do coração, mas eu não mandei. Quando Deus direciona algo, ele conhece bem o futuro e ele cuida de você. Então, às vezes, tem algumas situações na vida que a gente precisa filtrar melhor e dizer, Deus, realmente é você, me dá um sinal. E isso só vem com uma caminhada com Deus. Assim como a gente sabe diferenciar os timbres de voz de uma namorada da esposa, né? Que ela diz amor, né? Tu sabe se ela tá brava, se ela quer pedir alguma coisa. Completo. Assim, exato, nome completo. Uma mãe chamando o nome completo é para apanhar, sempre. E assim, caminhando com Deus, a gente também começa a filtrar o que ele fala com a gente. Entendi. Então é tempo, né? É tempo. É tempo caminhada. E procurei. Entendi. Exato. Cara, tu falou desse negócio de presentear, né? Eu tava assistindo eu assisto muito podcast, claro, né? Claro. E eu assisti um podcast e o cara, ele sentiu no coração, olha só, de dar o Rolex dele. Nossa. E ele tirou o Rolex e deu. Eu não cheguei nesse nível, eu tinha um relógio bem mais barato que eu dei. Cara, ele pegou e deu. Mas pra tu ter chegar nessa clareza e consciência que realmente é a voz dele... Tu tem que estar muito tempo andando com ele, né? Porque, cara, tu dá um Rolex, velho. Vou te dizer que eu acho que não. Sinceramente. Tem um pessoal assim, ó. Eu lembro que uma vez eu tava num retiro de carnaval, né? Tinha esse pessoal que tava no final de semana. E aí, cara, veio aquela... Assim, ó, às vezes Deus fala de várias maneiras. Deus pode falar através de um sonho. Às vezes você pode estar lendo a Bíblia e Deus vai falar com você. Deus pode falar através de um conselho, né? Ele dá algumas direções, assim, às vezes, mas você... meio que tem uma perspectiva, isso aqui eu não queria fazer, mas sei que é o certo e Deus tá me empurrando. Normalmente eu identifico como algo que eu não queria fazer, mas eu tenho que fazer e é bom, entende? Então eu lembro que eu passei por um menino e Deus disse assim, você tem que dar o seu relógio para ele. Aí eu disse, Deus, só tem um relógio, né? Nem era grande coisa. Eu disse assim, Deus, não. E aí a gente começa a fazer algumas provinhas com Deus, às vezes, né? Eu tinha uns 17, 18 anos, eu disse, Deus, se eu vou pedir as horas para ele. Se ele não tiver relógio, eu dou o relógio para ele. Deus disse, é para dar igual. Aí eu cheguei no menino e disse, rapaz, tem horas? Ele disse, não tenho. Aí eu disse assim, poxa vida, é mais uma coisa para fazer. E eu lembro que eu fui e entreguei o relógio para ele. Quando eu entreguei, ele disse, cara, isso é muito significativo. Eu orei para Deus pedindo um relógio. Caramba. Ele disse bem assim. Eu disse para Deus, se tu me der um relógio, é um sinal de que eu devo continuar fazendo. Ele tinha um grupo que ele servia nas igrejas, né? Ele estava muito triste com esse grupo porque ele não recebia reconhecimento, a coisa não funcionava. Ele disse, apesar de estar sendo difícil, se eu receber essa resposta, eu vou continuar fazendo esse trabalho. Eu não sabia de nada disso, mas Deus queria dar um sinal para aquele menino que ele continuasse a fazer o bom trabalho e ainda recebesse o que ele pediu. Então, eu lembro ele te usou para dar o sinal para ele. Exato. Eu lembro que uma vez por exemplo, a Daya, né? Nossa amiga em comum ali da igreja. Ela estava nos Estados Unidos, agora não lembro se é o México ou os Estados Unidos. Logo no início da conversão dela, não tinha dado nem 6 meses. Ela encontrou um rapaz e ele não tinha celular. E ela, meio que não sabendo de tudo isso, Deus disse, dá o teu iPhone para ele. Ela não tinha 6 meses caminhando com Jesus, mas ela entendeu que tinha sido da Deus. Ela, Deus, eu não tenho celular para dar para ninguém. Ela disse, é o meu iPhone, eu uso ele para meio que me comunicar com as pessoas. Deus disse, dá o teu iPhone. Ela deu
o iPhone para ele, ela deu o iPhone para ele, e ela foi extremamente abençoada por Deus, né? Deus depois deu para ela, ajudou ela. Eu lembro que teve até um corte de cabelo que ela fez em um cara lá. Foi nesse período, não foi que ela foi pro Fashion Week e subiu na passarela? Logo em seguida, 1 ou 2 anos depois foi que aconteceu isso, mas assim, olha como Deus abre portas incríveis, né? Eu sempre percebo como Deus faz as coisas assim, histórias não faltam, mas quando Deus fala é diferente, sabe? Você fica com uma falta de paz no coração até fazer. Tu entende? Né? E a gente entende. Eu lembro que eu até compartilhei isso domingo agora, mas eu acordei de manhã e veio assim aquele filtro enorme, assim, Deus falando comigo e disse assim, escreve essa carta. E a carta era 2 frases, né, sobre consolo. Eu viajei para fazer um trabalho pela manhã e Deus disse, entrega para esse senhor. Eu entreguei. Eu disse assim, e uma coisa que eu sempre falo para entendermos a voz de Deus é, pergunte se faz sentido para a pessoa. E eu perguntei para ele, né? Entendi. Isso faz sentido para o senhor? Ele disse, faz todo sentido. Minha mãe morreu ontem. Eu precisava entender esse consolo de Deus e que Deus me enxerga. E é um homem que ele não tem uma relação com Deus, né? Mas Deus é incrível. Ele é demais em todos os aspectos. E a gente só cria uma fé maior. Sim, né? Entendi. Pastor, uma pergunta que eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida. Vamos lá? Eu já tive essa dúvida, né? Continuo tendo algumas dúvidas relacionadas a isso. A sexualidade. Tá bom. Olha aí, que bom. Traz os polêmicos pra cá que é bom. Traz polêmicos que a gente gosta. Eu já vou até botar mais água aqui. Te prepara. Tá bom. Ter relação antes do casamento. Tá. É proibido? Não é? Se tu fizer, mesmo estando na igreja, tu continua indo pro céu? Entendi. Como é que funciona? Olha, segundo a Bíblia, o relacionamento antes do casamento ou sem o casamento, ele é um pecado. Então, para que exista o relacionamento sexual, ele foi feito para o casamento. Segundo Bíblia, segundo direito, se você crê em Jesus e na Bíblia, isso é uma verdade. Se você não crê em Jesus e na Bíblia, você segue sua vida conforme ela, porque você não crê nisso. Mas para aqueles que acreditam em Deus e na Bíblia, a relação antes do casamento ou sem um casamento, ela é um pecado. Pecado, na Bíblia, ela não é um problema para a cruz de Cristo. Deus perdoa ele, mas aqueles que estão em Deus e temem a Deus, respeitam a Deus e querem fazer sua vontade, eles vão lutar contra isso para que eles não vivam isso. Então eles vão tentar buscar o casamento ou se abster de ter relações até que casem, né? Não existe um problema que, bom, agora porque eu tive a relação, eu sou obrigado a casar com essa pessoa, e também não existe um problema de, olha, eu tive a relação e por isso agora eu vou pro inferno. Existe arrependimento, existe perdão e existe também lutar contra o pecado, que é algo que normalmente as pessoas que estão em Cristo. Claro que essa ideia hoje num mundo tão líquido como o nosso é um absurdo, porque a gente vive uma sociedade que está tudo certo, eu conviver com você sem a aliança, o nosso sentimento é o que vale, e eu entendo porque isso vem de provavelmente uma cultura que não coloca Deus como centro, Jesus não é tão importante, a Bíblia não é a palavra divina de Deus, então a gente vive pelo nosso próprio conhecimento e base de fé. Mas sim, a relação antes do casamento ou fora dele, ela é um pecado, né? Ela é um problema dentro da Bíblia. Mas se arrepender e entender que aquilo ali tá errado, vai pro céu igual. Vai pro céu igual, então perdoado, não é um problema, não acabou com a sua vida, é um pecado como outros, claro que ele vai ter dimensões diferentes, bem diferentes, mas faz parte. Às vezes tem o desafio, né? Tem relações que você teve antes do casamento que não gera nada, mas às vezes gera uma falha com alguém, uma perda. Sim, né? sim, entendi. E aí tu falou em pecado, né, cara? Pastor peca? Com certeza. Nossa, foi tão automático. Mas não. Uma das coisas que eu mais gosto de tratar em cima é vulnerabilidade. Quando um pastor ele tem uma posição de eu sou o bom, eu sou o santo, eu sou o cara, eu sou isso, às vezes o próprio Deus derruba ele. Por quê? Quando as pessoas elas olham para uma figura, uma referência, e essa pessoa é referência mais enxergada do que Jesus, porque ela não apresenta vulnerabilidade, humanidade, tentações e pecados, as pessoas param de olhar para Deus, olham para o homem, Deus derruba o homem para que as pessoas voltem a olhar para Deus. Então uma coisa que nós incentivamos na videira verdadeira é mostrem vulnerabilidade para que as pessoas continuem olhando para Deus e não para você. Então tudo que eu não quero na videira verdadeira é que as pessoas olhem para mim como um super-herói ou alguém que tem uma ligação especial e diferente de Deus que você não pode ter. Que é o perfeito. Exatamente. Então, antigamente nós tínhamos muito mais pastores que se mostravam o cara, o bom, o perfeito, o chefe, aquele que mandava, aquele que era único e exclusivo a conexão com Deus, e isso não é algo que a gente ache bonito, legítimo, legal diante da Bíblia.
nós precisamos mostrar que nós temos defeitos, né? Eu às vezes até brinco no encontro de casais, eu acordo às vezes arrependido de não ter morrido durante a madrugada, porque eu tenho meus desafios de ser amargo, de ser cabeça dura, de incomodar, de ter dificuldade às vezes para perdoar. Então, são desafios da vida que a comunidade precisa entender que eu vivo os mesmos desafios que você, né? Se você pegar as pessoas que você mais admira na vida, vamos dizer lá, né, as pessoas aí, você for conviver uma semana com ela dentro de casa, você vai ver o que ela faz, como ela senta, se ela come de boca aberta, se ela rota. O pessoal até diz assim, nunca conheça seus heróis, porque às vezes você se decepciona, cria algo tão incrível para aquilo e depois descobre que é um humano como você. E a Bíblia, ela ensina para tu não ter como é que fala, cara? Diga. Tu não ter um herói, né? Não é um herói, é tu não ter uma pessoa como... Ela tem uma citação significativa que diz, maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Né? Então, assim, eu ter um super-herói que eu coloco no lugar de Deus já é um problema. Isso aí. Né? Então, quando alguém, por exemplo, assim, ó, eu lembro que quando eu era criança, eu dizia, eu era criança pequena, e aí você sabe como é que é os pais, né? Às vezes eles são meio casamenteiros, Douglas, eles querem casar a gente com alguém. Aí tinha um pastor de outra igreja que ele disse assim, de repente a gente casa o seu filho com a minha filha. Aí eu não queria. E aí eu corri pro meu pai e disse assim, pai, ora para que isso não aconteça. Então o que eu estava fazendo? Terceirizando. Deus queria ter um relacionamento comigo, né? Eu podia falar com Deus, mas eu pensava assim, não, Deus só escuta o meu pai. Então eu estava fazendo do meu pai o quê? Um homem que tem uma ligação com Deus e eu não tenho. Né? Então é isso que a Bíblia ela tenta limitar, diz assim, Deus quer ser teu amigo, ele não quer ser amigo do pastor. Cara, tu acha que, agora pensando, tu acha que foi o que aconteceu, por exemplo, com aqueles padres, né? Aqueles dois padres que caíram em depressão, enfim, as pessoas podem ter criado isso, que eles eram perfeitos, ou eles mesmos daqui um pouco acharam que eram perfeitos e deu um desafio na vida deles e caíram? Olha, é possível que muitas coisas possam acontecer. A depressão, a ansiedade, cada vez mais esse tema da saúde mental ele tem chegado até nós. E agora, depois da pandemia, os números das pesquisas, as estatísticas, elas estão aumentando que até 2035, por ali, a gente vai ter um aumento ainda significativo de muito mais de 50% de pessoas indo procurar ajuda, né, terapia, psicólogos, psiquiatras em função disso. Então, nós temos uma natureza humana que pode cair na depressão e na ansiedade igualmente. O motivo pelo qual isso acontece pode ser tanto um motivo das pessoas olhar para essas pessoas como heróis e Deus querer mostrar elas como vulneráveis. Pode ser, às vezes, por própria culpa das pessoas mesmo, de trabalhar desenfreadamente mais do que deveriam, e aí acabam tendo uma doença física ou mental. Então, um motivo pelo qual acontece, sim, a possibilidade para tudo. Mas nós precisamos ter um cuidado com a gente, porque as possibilidades são inúmeras, né? Verdade. Cara, e qual é o principal... Deixa eu pensar uma pergunta boa aí. Diga. Qual é o principal desafio que tu percebe entre as pessoas que te procuram? A maior parte delas agora tem vivido dois desafios. Esse grupo que tem uma idade entre 30 e 40 anos de idade, ele diz assim, eu já fiz todas as festas que eu tinha que fazer. Normalmente ele vem de uma vida de confissão católica, ou ele vem de uma vida em que ele cresceu na igreja até uns 15, 16 anos, na igreja evangélica. Então aí nessa fase o que ele fez? Ele diz, olha, eu vou lá descobrir a vida, eu vou experimentar as festas, eu vou experimentar alguns entorpecentes, eu vou juntar a minha vida com alguém, sem um casamento, sem a igreja, porque ele ainda não quer voltar, e então ele já comprou casa, ele já comprou carro, ele já tem um trabalho estabelecido, e agora ele se encontra no momento que ele diz, espera aí, eu preciso de um propósito. Então muitas pessoas elas têm procurado Deus nessa faixa de idade agora, e principalmente no trabalho que eu exerço, dizendo a vida não pode ser só isso. Existe uma sede muito grande, um vazio interior que diz assim, eu tenho tudo o que eu queria, mas o meu relacionamento ele ainda não chegou onde podia estar. Eu comprei as coisas que eu queria, mas será que a vida é só isso? Né? Então a questão, a sede pelo propósito do Criador, ela está muito grande. Né? E o segundo ponto pelo qual normalmente as pessoas procuram a igreja é, eu tenho um relacionamento, a gente já está aí com uns 10, 15 anos de estrada, seja de namoro ou estarem ajuntados, e ele diz, a gente está em crise, né? A gente precisa aprender a conviver melhor. Então a convivência
e a busca de um propósito são o carro-chefe do porquê as pessoas acabam ingressando em uma igreja evangélica, eu digo assim, da minha perspectiva, a minha comunidade, né? A questão das drogas hoje em dia não tá tão forte, pelo menos na nossa igreja, né? A questão de ter alguma compulsão sexual para procurar a igreja não está tão forte. A questão, de repente até exista, mas assim, não é tão falado ou aberto ou conversado. Mas esses dois assuntos, relacionamento de casal e propósito, são as duas coisas que as pessoas mais têm procurado a igreja com força nos últimos 7 anos, pelo menos, né? Pô, caramba, bastante, Bastante. Né? Eu vi uma pessoa falar esses dias, bem relacionada, e aí ela comentou, eu conheço vários milionários que são infelizes, né? Essa pessoa falando, né? E uma vez um conhecido meu, ele comentou, realmente, ele tinha um sonho em ter um carro de luxo, né? Sempre foi um sonho dele. Sim. E ele, quando ele conquistou aquele carro, cara, ele disse, cara, durou segundos. Isso acontece muito. E isso tem a ver com propósito, né? Isso acontece muito. Mas a gente não precisa... O milionário, eu acredito que para ele acontece um pouquinho mais rápido. Por quê? A pessoa com pouco poder aquisitivo, ela tem um tempo que ela perde muito maior para ela conseguir alcançar o que o milionário alcançou rápido. Então ela vai levar um pouco mais de tempo para ela chegar nesse fundo do poço, acredito eu. Por quê? Eu passo muito tempo entretido para conseguir pagar o sushi do final de semana, né? O milionário, ele só liga hoje de noite e pede. Então chega num ponto, eu lembro que teve aquela situação do vocalista do Linkin Park, acho que uns 42 anos, ele cometeu suicídio. E tinha uma moça também que era estilista na Fashion Week, que ela se enforcou no trinque da porta com uma Sharp. Olha que triste isso, assim, pra ver. Então assim, ela tá no topo do mundo, Nova York, expondo as roupas dela pra todo mundo, o cara enche shows lotado de pessoas, tira uma foto sorrindo 2 dias antes, que às vezes o suicídio é essa doença silenciosa que tu tá sorrindo um dia, viajando um dia, e o outro decide acabar com tudo. Mas o que acontece? Eu posso pedir o que eu quiser comer hoje, eu posso comprar o que eu quiser comprar hoje, só que nada disso preenche um buraco em mim que não tem propósito. Sim, e aí eu entro numa crise existencial de eu posso ter tudo, mas nada preenche. Né? E às vezes, nesse momento, a pessoa ela tem uma oportunidade de dizer, eu vou dar uma chance para Deus, né? Ou não, às vezes o desafio da alma consome a pessoa completamente. Então eu acredito que o milionário, ele vive esse desafio só mais rápido, porque eu posso comprar tudo que eu quero quando eu quiser. Quero comida italiana hoje aqui, eu só ligo e mando pedir. De certo. Realmente é isso aí, cara. Pastor. Diga. E quem não dizima prospera? Que bom, tava chegando, tinha que chegar uma hora, esse momento, nesse sentido. Existe, primeiro vamos definir prosperar. Eu acredito que isso provavelmente seja mais interessante, porque se eu disser prospera ou não prospera, tem gente que vai me dizer, cara, Elon Musk não tá dizimando e o cara é bilionário, né? O Bill Gates tá lá com todo o seu dinheiro do mundo e não faz parte de nenhuma igreja evangélica. Então, assim, existem palavras bíblicas, né? A gente enxerga isso na Bíblia em vários lugares, mas normalmente o pessoal agora tá com um hype enorme em Provérbios, né? Quem lê Provérbios de Salomão não lê Eclesiastes. Assim, se Provérbios é a vida vai dar certo, Eclesiastes, que também é de Salomão e escrito na velhice, tem mais sabedoria. Ele diz, cara, a vida é um desafio, né? Eclesiastes é um depressivo escrevendo, Provérbios é alguém empolgadão com a vida. Então, é a mesma pessoa que escreveu. É a mesma pessoa. Mas qual a diferença de um do outro? A diferença é que um é escrito, o que a gente entende é que tenha sido escrito por Salomão na metade da vida, né? Enquanto ele diz assim, olha, eu vou fazer um compilado de todos os melhores segredos para você viver uma boa vida. Então ali estão os melhores conselhos bíblicos inspirados por Deus divinos para você conseguir viver bem. E Eclesiastes é ele no final da vida fazendo uma reflexão sobre tudo. Então ele diz assim, cara, eu vi que tem um cara bom e mau e a chuva de Deus caiu na plantação dos dois. Entende? Aí ele diz, olha, eu percebo que tem gente que é muito esperto e rico, mas se deu mal no final. E tem gente que é pobre e terminou com uma família boa em volta. Então ele começa, no final do livro, é uma revelação de Deus dizendo assim, olha, apesar de coisas boas ou maus acontecerem, né? O resumo do livro é, obedeça a Deus e confie nele. Porque Provérbios, ele foi feito para você ler junto com Eclesiastes e Jó.
Porque Provérbios é assim, faz isso e vai dar certo. Como se fosse assim, ó, tipo, dê o dízimo e Deus vai prosperar, tá? Sim. Eclesiastes, ele vai dizer assim, olha, fiz uma reflexão maior e descobri que apesar de às vezes dando dízimo, Deus vai permitir desafios na minha vida. E Jó, o livro de Jó, é a história de um homem que, apesar de ser o mais justo da terra, passa por um desafio tremendo, perde 10 filhos, todo o dinheiro, toda a saúde, e depois também, sem grandes motivos, ele ganha tudo em dobro. Então, no final do livro, Jó diz para Deus, Deus, por que tanta coisa ruim e boa me aconteceu? Ele questiona Deus de um jeito assim arrogante quase. E Deus diz para ele, cara, o universo que eu criei, a minha sabedoria, ela é muito maior do que você possa compreender. O princípio é que você me obedeça, porque eu estou controlando todas as coisas. Então, independente de estar chovendo, fazendo sol, me obedece, porque eu estou no controle, né? Não existe vida fora de mim. Então é uma questão, é um livro que ele traz obediência, né? Então, qual é o sentido? Prosperidade significa ser feliz com o que eu tenho. Então, às vezes, isso não vai existir na vida de alguém muito pobre ou do milionário. Eu não sou feliz com o que eu tenho. Segundo ponto, prosperidade é pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Às vezes tem tanto pobre quanto rico, põe a cabeça e não dorme, preocupado se vou ter amanhã, se vai faltar, se eu vou ganhar, se não vou. Prosperidade também é conseguir reunir uma família na mesa e ninguém brigar. Então, às vezes, eu posso ser pobre ou rico e não ter prosperidade. Não tem a ver com quanto eu tenho. Tem a ver com o estado de espírito dentro de mim. Claro que a Bíblia, ela te passa um conjunto de regras em Provérbios e em vários outros livros que te diz como prosperar. Então, a Bíblia ela não volta vazia, a palavra de Deus ela não é vazia. Se o bilionário ele coloca princípios bíblicos em prática, ele vai avançar. Né? Qual é o diferencial? Que às vezes ele avança, mas não crendo em Deus. Então, no fim, ele não tem salvação. Essa é a diferença. Eu vou ter muito dinheiro, eu vou prosperar, eu vou conseguir ganhar, mas no final eu não tenho a felicidade da família na mesa, eu durmo sem a paz, eu não sou feliz com o que eu tenho. Essa é a diferença. Mas o desejo de Deus ao cumprir essas promessas é que você multiplique o que tem para que você possa ajudar o reino de Deus a expandir. E reino de Deus aqui eu resumo ajudar pessoas, ter propósito, fazer o bem, que a sua prosperidade não acabe em você. Então, quando a prosperidade de um Elon Musk ou do Bill Gates acaba nele próprio, eu não vejo mais como prosperidade. Eu vejo como alguém que acumulou riqueza para ele ou para alguém. Né? Então, a prosperidade bíblica falando é uma multiplicação para que algo maior aconteça. Né? A minha empresa lucrou muito para que eu pudesse ajudar uma pessoa lá na ilha, né, do fim do mundo que não tem o que comer. Né? Essa é a definição de prosperidade bíblica. Entendi. Né? Qual é a maior lição que tu considera que Salomão deixou em termos financeiros, em termos de prosperidade financeira mesmo? Ele contribuía, assim, com a sociedade? Muito, muito. Quando a gente olha para a vida de Salomão, a gente vê um rapaz que... Bom, o pai de Salomão era Davi. Davi, ele deixa um reinado para um rapaz muito novo. Salomão é jovem quando ele assume o reinado. E a Bíblia diz que Deus ele se apresenta em sonho para Salomão e diz, Salomão, o que você deseja? Então aqui a gente vê uma coisa significativa sobre ele. Ele diz, olha, eu desejo sabedoria para guiar o povo. Então ele está pedindo para Deus, eu preciso de algo que não tem a ver com ganho próprio. Eu quero algo para ajudar os outros. E porque ele desejou algo, você vê como é bíblico isso, para ajudar os outros, Deus disse para ele, então, eu vou te dar sabedoria como nenhum homem nunca teve nem vai ter. Então hoje, por mais sábio que a gente tem um monte de gente por aí, ninguém vai ter a sabedoria que Salomão tinha. Segundo ponto, ele diz assim, eu também vou te dar riqueza como ninguém teve. Então ele disse assim, você não me pediu a morte dos teus inimigos, não me pediu para ter muito dinheiro, você não me pediu para ter muita coisa, você me pediu para saber guiar o povo. Então esse princípio dele de saber guiar o povo foi o que levou ele longe. Agora, qual é o maior ensinamento dele em relação às finanças? A primeira coisa que Salomão faz ao iniciar seu reinado é uma grande oferta a Deus. E naquela época eles não ofertavam dinheiro, eles ofertavam animais, né? Então Salomão ele oferta 1000 bois para Deus. É muito boi, é muito sangue, é muito animal queimado e fumaça subindo ao céu. E logo em seguida, Salomão ele oferta 20.000 bois. Então a gente percebe aqui que ele fez uma grande oferta, então agora ele vai perder tudo que ele tem, porque é muito dinheiro, é muito boi, né? Sim. Não, ele conseguiu multiplicar aquilo, porque normalmente a gente oferta e a gente precisa de algo para sobreviver. Ele tinha agora 20.000 a mais do que tinha e continua sobrevivendo e sendo o rei mais rico de Israel e sendo o único rei de Israel que não precisou entrar em guerra.
Então a gente vê ele como o que mais doou e o que mais teve paz, no sentido de não ter que guerrear com outra nação. Sim. Né? Então eu acredito que esse movimento de obediência a Deus e grande generosidade, ele pode atrair bênção. Mas Salomão também teve muitos defeitos na sua vida. Né? A gente precisa levar isso em conta. A gente gosta de engrandecer ele em questão de livros e tudo mais, mas muitos teólogos levam em conta que ele tenha perdido sua salvação no final da vida. Né? Então, apesar de ser a pessoa mais sábia de todas, nenhum de nós está livre de cometer péssimas escolhas. Ainda que Deus diga, você vai ser o mais sábio, eu posso cometer péssimas escolhas e perder aquilo que eu tenho como vida. Exatamente, cara. Faz sentido, né? Ser o mais rico ou mais sábio nem sempre significa ser a pessoa que fez as melhores escolhas, né? Nesse caso. Então é importante levar em conta isso também. Cara, hoje tu é o pastor presidente da Videira Verdadeira, né? Isso. Obviamente tu tem as tuas atribuições como pastor, né? Isso. E como líder da igreja, certo? Sim. Por trás de uma igreja existe um negócio, eu posso considerar que seja um negócio ou não? A administração dela, gestão. Administração de igreja, às vezes o pessoal tem esse desafio de conseguir olhar a igreja e a gente não gosta que haja comparamento com uma empresa, porque empresa é algo de ganho pessoal. Sim. Né? E igreja é alguma coisa para você servir a comunidade. Então é claro que nós temos contas a pagar. Existem pessoas que trabalham em tempo integral, então elas são assalariadas, isso é funcional. Sim, existe custo, né, cara? Claro, quanto câmeras, mais... A Videira Verdadeira, pra quem nunca foi lá, cara, tem câmera pra tudo que é lado, é live, todo culto é ao vivo, então existe um custo alto para isso acontecer. Com certeza. E aqui que a gente entra num desafio engraçado, que às vezes tem gente que diz assim, não, você não pode fazer ofertas na igreja, mas o cara, ele monetiza o vídeo de TikTok dele, né? Então, assim, eu tô cobrando por alguma coisa que deveria ser fútil ou menor, mas a igreja não pode. Então, assim, a igreja tem estrutura. Quando eu fui para a Alemanha em 2011, a gente recebeu um seminarista da Hillsong, lá da Austrália, que ele disse assim, você não vai mudar o mundo sem dinheiro. Então a gente precisa ter uma compreensão de que se você não tiver oferta, se você não tiver contribuintes que acreditem em uma igreja que ela muda a comunidade, você não vai ter um lugar bom. Um dos meus mentores, uma vez ele disse assim, as pessoas que elas não têm a cultura de ofertar ou ajudar, porque a gente não move mundo, né? Esse podcast, tudo isso aqui que é construído, que é bonito, que vai com uma boa qualidade, a gente investe dinheiro. Com certeza. E na igreja não pode ser diferente. Eu quero que a igreja possa manifestar bondade para a sociedade com uma alta qualidade. Não pode ter lá o cara que está falando mal da igreja com a melhor visibilidade 4K do mundo e tô eu lá com um vídeo de 240 pixels na igreja, né? Não tem como, né? Com o pior microfone, o pior caixa de som. Então, quando uma igreja ela investe, e a Videira faz muito isso, né? Todo o nosso material de som, de luz, a gente investe o que pode melhor. Esses dias um rapazinho chegou para trabalhar na live da igreja, ele disse, nossa, isso aqui é um PC gamer, é melhor do que o que eu tenho em casa. Eu disse, é exatamente essa ideia, que a gente invista no reino de Deus para que as pessoas trabalhem com alegria e que as pessoas possam ver isso acontecendo. Então, a gente precisa desse movimento de pessoas que sejam generosas para que outros sejam alcançados. Então, na enchente, a gente pode ajudar muita gente, né? Missionários são ajudados através de nós. Pessoas que entregam marmita na rua, em outras cidades, a gente manda a doação, ajuda essas pessoas a ser alimentadas, né? Missionários que estão em outros lugares do Brasil e do mundo, a gente ajuda essas pessoas também, né, em suas necessidades, dentro, claro, dos nossos padrões que a gente pode, e a comunidade em volta também. Então esse é um movimento que precisa acontecer. Toda a igreja precisa trazer justiça social, caso contrário não é igreja. Não, claro, o dinheiro, não é que o dinheiro move o mundo, mas para tu fazer o bem muitas vezes, tu precisa ter o dinheiro, né? Com certeza. As jantas lá, por exemplo, da igreja. Até, oferece. Galera, se vocês querem conhecer lá, olha, venham se quiserem jantar se com a converter gente. só pela janta, vale a pena. Vale que a janta é boa. Sempre tem janta, né? Sim, isso eu achei bem legal. Cara, falando sobre decisão, né? Quais foram as 3 principais decisões que tu tomou na tua vida, ao longo da tua vida? As 3 principais que tu considera assim, as mais importantes que viraram a chave pra ti. As 3 decisões mais importantes como lição ou decisões de vida, por exemplo, vou me tornar um pastor? As 3 que viraram a tua chave, de alguma forma. Ok. Obviamente, pastor é uma delas. Obviamente, né? Pastor é uma delas, mas às vezes tem tantas decisões importantes que são significativas numa história que o pastor quase acaba sendo trivial, né? Porque ela define uma vida, mas eu diria para você que com 19 anos me caiu uma ficha muito grande, né? Foi uma virada de chave, por assim dizer, que entenda que os mais velhos, eles sabem o que você não sabe. Então,
logo no início do crescimento, quando você tem muita energia, você pensa assim, ó, fica quieto que quem sabe sou eu entendo do celular, eu entendo do computador, você não entende, você é obsoleto. Com 19 anos eu entendi, esse pessoal já viveu o que eu vivi, já doeu pra eles sabem antes de eu saber. Então cola neles, faz a entrevista com eles. E aí eu comecei a virar um entrevistador de idoso. Mas, pra quê? Em todo idoso que eu encontrava, eu dizia, o que é importante na vida? O que você fez que deu certo e deu errado? Começava a questionar, por quê? Muitos deles têm boa experiência. Então eu chegava no meu avô e dizia pra ele, como é que eu escolho alguém pra casar? O que você acha que é bom? Alguns deles ficam até sem resposta. Mas toda não é acostumado a receber a pergunta, mas né? Com certeza, o jovem ele não tem esse anseio, esse interesse em perguntar para alguém mais velho que é importante na vida. Eu lembro que eu perguntei para minha avó, e a minha avó chegou a engasgar. Eu dizia, avó, o que é importante na vida eu lembrar? E ela, isso é uma responsabilidade muito grande, o que eu vou te dizer? Aí eu lembro que ela disse uma coisa para mim que nunca vou esquecer. Tenha filhos. Porque senão a vida vai passar muito rápido. Isso ninguém da minha idade ia conseguir me dizer. Então eu entendi a importância de ter filhos, porque ela dizia, a maior experiência que você vai ter na vida é essa. E hoje eu vivo uma geração que diz, nem filho eu quero ter. Agora, se eu não falasse com a minha avó, que já viveu a experiência e positivou, eu não ia entender como isso é importante. Então, 19 anos foi essa virada de chave. Entreviste pessoas que passaram por isso antes, né? Nossa. Segundo ponto que eu acredito que foi uma virada de chave extremamente grande na minha vida foi 2016, né? Eu decidi entender que o propósito de vida ele era receber pessoas em Deus que não queriam estar na igreja. Então isso para mim foi uma grande virada de chave na vida, entenda a dor do público. Eu entendi que a dor do público, se tu não entende a dor do público, você vai sofrer um monte. Tem que conhecer, né? Precisa conhecer o público. Então a maior delas, a maior virada de chave em 2016 as pessoas que estão, os que estavam na igreja gostavam, quem vinha de fora não achava legal. Então quem estava ali estava feliz. E aí me caiu uma ficha. Qual é o propósito? O propósito é quem está lá fora dizer, eu quero conhecer. E a gente não estava fazendo esse trabalho. Legal. Então eu disse, eu vou mudar tudo. Cara, arranjei uma briga na igreja enorme. O pessoal tinha reuniãozinha de senhora, assim, os mais velhos da igreja, juntava as mãozinhas e dizia, Senhor, muda o coração do pastor, ele não sabe o que ele está fazendo, ele está acabando com a igreja e tudo mais. Mas aí, claro, muito papo, conversar, explicar para as pessoas, acabou dando certo. Sim. Hoje a gente atende bem a comunidade, né? Então assim, ter se tornado um pastor, ter virado essa chave. Eu sou um pastor, né? E a terceira delas foi, eu sou um professor. Quando a Rô conseguiu virar essa chave, Rosane, beijão pra ti, te amo, viu? Onde eu vou, eu te levo. É isso aí, eu também. Né? Quando ela disse pra mim, David, o que tu é? Eu disse, eu sou um professor. Né? Ela perguntou, que tipo de pastor tu é? Eu sou um professor. Então, isso assim, alinhou meu propósito no mais alto nível. Porque até então eu era um pastor para qualquer coisa. Se fosse para construir, eu estava lá construindo. Se fosse para juntar, eu estava juntando. Se fosse para administrar, eu estava administrando. Quando eu entendi que eu era um professor, eu deleguei todo o resto. E aí eu comecei a viver com mais paz. Tipo o cara da Apple, né? O Steve Jobs fala, faça o que você é bom e delega todo o resto. Eu achava isso um absurdo antigamente. Quando eu entendi que era meu principal propósito, eu delego o resto com paz no coração. Então alguém diz assim, David, vamos ser presidente do negócio das crianças porque faz o bem? Eu digo, mas David vai fazer o bem. Não, eu tenho paz em dizer que não, por quê? Eu sou um professor e eu não me sinto mais culpado. Né? Eu sei para onde eu tenho que ir, tá mais alinhado ser um professor. Perfeito raciocínio. Cara, e esse negócio de perguntar, isso é muito interessante. Eu amo perguntar. Eu vi um vídeo esses dias, que foi esses dias não, faz meses já na verdade, era num lar de idosos, né? E aí foi um pessoal lá, e eles pediram para cada idoso um cartaz, não sei se já viu esse vídeo? Já vi. E eles colocarem lá o nome, idade e deixarem uma frase para as pessoas, tipo, senhores de 70 para cima, né? Surreal. Ela vai para... Cara, uma coisa me chama, assim, foi unânime, né? Maioria deles, 99%. Viva a vida, que a vida passa rápido. Vida passa. Cara, era unânime, assim, entre os senhores de idade, né? Unânime. Eu acredito que tem um vídeo do Piangers que ele fala que isso me leva... Toda vez. Eu tenho essa percepção de a vida passar rápido. Eu tô com 10 anos de casado agora, parece que foi ontem. Se eu olho pra escola, parece que foi ontem que eu botei minha mochilinha e entrei lá. Eu tenho amigos de escola com quem eu me formei, já passou uma década. Então a gente fica com essa impressão de a vida passar rápido. Na verdade, a vida não passa rápido. A gente para de fazer coisas interessantes e novas.
Então tem aquela frase que diz assim, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? 2020 eu vi neve lá na Serra do Rio do Rastro, fiz 8 horas de carro para ver, já tinha nevado em todo o Rio Grande do Sul e lá ainda não, eu tava desesperado. Mas eu vivi uma experiência pela primeira vez e aquele dia foi mágico. Quando a gente é criança, parece que a vida passa devagar, por quê? Você faz uma coisa diferente todo dia. Aprendi a andar de bicicleta, aprendi a nadar, visitei um lugar que eu não conhecia. Você vira adulto, você começa a fazer o mesmo padrão todo santo dia. E aí a vida começa a passar devagar, o cérebro não tem nada novo para dizer. Então, sim, muita gente no fim da vida diz assim, olha, a vida passa rápido. Por quê? Porque eu entrei numa empresa, saía todo final do dia, não tinha um propósito, não fazia nada com nada, e chega um momento que a vida acabou e eu digo, o que que eu fiz? Né? Então, tem uma pessoa que ela sempre me diz, muita gente me procura dizendo, o que que eu fiz com a minha vida? Por isso que tem uma necessidade de a gente encontrar propósito, viver novas experiências, e para todas essas pessoas de 80 anos que vivam a vida porque passa rápido, eu diria para essas pessoas, olha, faz coisas diferentes, né? Esteja mais presente, não entra no piloto automático, faz perguntas, vive o dia a dia, faz as perguntas para os mais velhos, leva a tua mãe para fazer um passeio que não fez, sabe, convida um grupo de amigos e em vez de comer, fala algumas coisas interessantes. Eu acredito que esse é o movimento mais significativo. Talvez essas pessoas que escreveram esses cartazes não viveram e quando ela chega nesse momento da vida, elas começam a refletir. Com certeza. Então a gente está tendo, quem assiste esse podcast, quem pergunta, conversa com pessoas de mais idade, vocês têm a oportunidade de fazer pergunta. Exatamente. Cara. Então façam o que eles não fizeram, é por isso que eles escreveram isso. Então vocês têm a oportunidade de chegar com 80 anos e falar... Eu aproveitei, faça a sua parte também. Exatamente. Então, eu falei do Piangas, mas acabei não encerrando que eu esqueci. Ele disse assim, todos os dias, por exemplo, uma criancinha de 6 meses morreu de um mal súbito, um pai saiu para trabalhar e morreu. Eu já fiz inúmeros enterros, então a gente sente essa dor que a vida é interrompida em algum momento, né? Meu pai teve a vida interrompida assim também, mas o mais significativo no fim do vídeo dele é que ele diz assim, não é uma lástima essas vidas terem acabado, lástima é a vida ter acabado sem eu ter vivido, né? Então é muito triste quando a vida foi interrompida, mas eu não disse para ninguém que eu amava, não falei para quem era importante, não agradeci ninguém. Então toda oportunidade que eu tenho, eu digo, cara, obrigado, com 15 anos tu mudou minha mente, com 20 anos tu fez isso. Isso faz viver, né? Então se a vida se interrompesse hoje, já valeu a pena, né? Tipo assim, se acabasse agora, você fez o que precisava fazer? Sim. Falou para quem precisava falar? Isso é importante. Isso é importante, né? David, diga. E para onde o David olha, tá mirando, né? Quais são os próximos passos do David, você pode falar? Para onde a igreja tá mirando, quais são os próximos passos da igreja? Olha, essa pergunta ela é boa porque a gente está vivendo exatamente esse momento. Parece que eu vim aqui para fazer a anunciação disso, né? O livro nem está pronto, mas eu vim aqui para anunciar coisa nova. Então é inédito. É inédito, olha só. A gente, como igreja, recebeu uma palavra em 2016 que a gente precisava sair de onde a gente está. Isso é atípico pra gente, porque eu tenho um perfil mais conservador de ficar no mesmo lugar, a igreja é própria, tá no nosso lugar, então é muito legal, mas sair dali para um lugar mais centralizado, então vir para o centro da cidade, algum lugar que a gente possa atender mais pessoas. E nesses últimos anos a gente foi recebendo direções assim nesse sentido. Então agora a gente está olhando para uma igreja. Eu sempre digo meus sonhos pro pessoal. Eu quero ter um espaço kids que a criança não sabe se ela vem no shopping ou na igreja, de tão grande que seja, né? A gente quer poder influenciar a sociedade de uma maneira muito positiva e saudável. Então a gente precisa de um espaço grande, né? E a gente está procurando por um espaço no centro de Lajeado, onde a gente possa trazer algo bom para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para os casais, para os idosos, que a gente possa trazer justiça social e abençoar a comunidade. Então a gente está atrás de um espaço que possa ter bastante espaço para as crianças brincar, um espaço que represente as pessoas com uma estrutura bonita. Igreja precisa ser um lugar bonito, moderno, que te representa, né? E a gente está sempre mirando no melhor. Eu sou um pastor de muita energia e criativo. Sim. Então eu estou sempre procurando pelo original, né? Aquilo que pode impactar, que pode ser bonito, né? Você sabe isso pela igreja. Sim, toda vez antes da mensagem tem um vídeo introdutório lá com imagens, né? chamativas, legal, nesse sentido assim de trazer pessoas comunicando, né? Formar pessoas na comunidade que falem em público, que possam ser boas representações do que Jesus é para as pessoas. Para lá que nós miramos. Se Deus quiser, a gente leva essa igreja para Lajeado, né? Assim como nós temos várias outras muito boas em Lajeado, mas também queremos estar no centro. Não, com certeza. E eu vejo que, nossa, tem muita gente que
precisa conhecer, né, cara? Sim. E às vezes não, a localização ela é importante, né? Com certeza. A gente ficou impressionado porque nós estamos num bairro mais afastado do centro. E mesmo assim, Mesmo assim, sempre lota. lota, né? O encontro de mulheres agora mais de 300 mulheres. O encontro de casais vai a 200 pessoas, porque a gente recém começou ele. Se a gente faz qualquer culto, agora final de semana, a igreja lotada, a gente quase não tem mais espaço para o pessoal vir, né? Então a gente está enxergando que a gente começa. Esse final de semana agora vem um casal lá de Progresso, outro de Guaporé, e aí vem gente de Bom Retiro, Santa Clara, pro culto. Que bacana. Né, e para frequentar todo final de semana. Então a gente diz, olha, imagina se a gente tivesse mais centralizado, como a gente não poderia abençoar a igreja. Alcançar né? mais pessoas, né? É verdade. E, cara, quando eu vou no culto, assim, eu vejo a forma que tu te comunica, a forma que é o culto, principalmente no domingo, que ele é aberto ao público, né? É uma palestra, cara. É sempre aberto ao público, mas a gente gosta de enfatizar que domingo é para visitante. É mais, não leve, digo, mas a palavra ela é mais simples, Isso. Mais simples. Pro pessoal que tá assistindo em casa, se você nunca foi num culto evangélico, vem no domingo, porque domingo é um culto celebrativo. Né? Exatamente. E como eu frequentei antes, né? Antes de frequentar mais direto à igreja, eu frequentei muita palestra, curso, evento. Cara, pra mim eu levo aquilo como de fato, uma palestra que alguém tá me explicando, que eu não tinha isso na igreja católica. Nada contra, meu pai é católico, ele entende tudo. Mas eu não entendia. Então essa é a comunicação, dona da comunicação que tu tem ali, né? Bacana. Cara, e pra quem quer te encontrar nas redes sociais, encontrar a igreja, esse é o teu momento de fazer o merchan. Tá bom, olha só, pessoal que quer encontrar a igreja, né? Aí você consegue imaginar já como é que é, lá tem os vídeos, tem as fotos, é @v.verdadeira. Se você procurar no Facebook, provavelmente tá como i.p Videira Verdadeira, né? Igreja Pentecostal Videira Verdadeira. Minha rede social é @PR David Carvalho, Davi com D no final. Você consegue me encontrar só no Instagram, acho que no Facebook eu ainda tô lá, mas eu não posto muita coisa no Facebook não. Até tenho meu perfil lá, mas já não tô lá tem um tempo. Mas através do perfil do Instagram da igreja você consegue encontrar nossas lives e aí ter uma ideia de como é que o culto funciona. Sim. Né? Que às vezes eu não sei. No YouTube também, né? No YouTube também tá lá, Igreja Pentecostal Videira Verdadeira, tem um logo preto com um raminho verde. Eu vou deixar também aí, pessoal, pra vocês. Com certeza fica fácil de encontrar o pessoal lá. Exatamente. E vocês viram como o pastor falou, né? Tudo requer investimento. E o podcast, ele não é diferente. Então, assim, se você chegou até agora, no final do podcast, 1h20, 1h30 já, nós conversando, e fez sentido pra você alguma das coisas que a gente conversou aqui, se inscreve no canal. Pra ti não vai mudar nada, tu não tá fazendo um investimento, muito pelo contrário, mas tu vai estar contribuindo ao canal ser alcançado e o próprio algoritmo do Instagram, o algoritmo do YouTube, ele mostrar esse episódio, ele mostrar o canal para mais pessoas. E para você que já é inscrito e chegou até aqui, compartilha com alguém, pessoal. Compartilha esse podcast, compartilha esse episódio, manda para alguém que você acha que merece e precisa escutar essa conversa, que eu tenho certeza que você vai estar abençoando o podcast, eu, Douglas, Pastor David e a pessoa que você vai estar enviando também. Com certeza. Irmão, muito bom o papo, cara. Eu que agradeço estar aqui. Realmente passou muito rápido, enfim, sabe, né? Até passa rápido quando a gente se diverte. E eu teria muito mais perguntas, com certeza vai ter mais oportunidade. Obrigado por ter vindo, cara. Obrigado. É minha, eu que agradeço. Principalmente agradeço a Deus por ter entrado no meu caminho. Né? Acho que foi uma bênção mesmo. Teve um dia que nós fizemos uma janta lá na célula e aí já tava cheio de pessoas lá, né? Quando tu chegou, cara, eu nunca senti isso, velho, mas tu chegou assim, eu senti uma paz em ti. Que legal. Uma paz, tu me abraçou, eu, caramba, isso realmente, é Deus. Cara, isso é Deus. Isso aí foi muito legal, pensei, que cara legal, eu preciso estar mais perto do David. Fico muito feliz de escutar isso. Isso é Deus purinho. Não tem a ver comigo, porque, né, assim como eu sempre digo, meus desafios, minha vida, mas a gente carrega a Deus, né? E quando outra pessoa tem condição de perceber isso, a gente diz assim, olha, Deus tá ali.
Eu fui na casa de um senhor, ele tinha 98% da visão perdida. Sentei com ele na sala uma vez, eu tinha uns 18 anos. Aí ele disse assim, o que tu tem que toda vez que tu vem aqui eu sinto uma paz? Eu disse, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus, né? Onde eu vou, eu levo ele junto. Então essa paz é Deus, né? E eu fico feliz de as pessoas poderem sentir isso. Que legal, cara. Isso é... Nossa, e que tu leve essa paz para alguém também, porque Cristo também, né? Vive em ti, e aonde tu for que tu entrar no ambiente, que as pessoas dizem, o que o Douglas tem que quando ele chega aqui, eu sinto essa paz, né? Às vezes eu percebo isso, David, assim, eu entro num lugar e parece que todo mundo tá me olhando, assim. Antes eu levava isso como uma alta defesa, sabe? Hoje não, eu pensei, cara, o que tem em mim que isso parece aí. Que realmente, né? Mas, David, obrigado mesmo pela conversa. De nada. Obrigado. Normalmente eu encerro o podcast com uma pergunta secreta. Opa! Aqui já não é mais secreta pra quem tá assistindo, pra quem é o convidado já assiste, mas é uma pergunta que mostra muito da pessoa, tá, né? Bom. E também para ela deixar o seu propósito aqui no canal. Uhum. Se estivesse só eu e tu no mundo, todo o resto já foi embora, né? Não existe mais. Profunda pergunta, hein? Já começou bem. E tu também tá indo embora, tá? Mas eu vou ficar. E eu vou reconstruir um mundo, se é possível. Ou construir um novo mundo, né? Mas antes de tu partir, tu precisa deixar uma mensagem pra mim. E é essa mensagem, através dessa mensagem, que eu vou começar o início dessa construção do novo mundo. Que mensagem seria, cara? Ame a Deus sobre todas as coisas. Confia nele em todo o tempo. Ele vai ser o teu melhor amigo. Nos momentos que forem bem difíceis e você se sentir sozinho, ele nunca vai abandonar. Ele sempre foi o meu melhor amigo e ele também sempre vai ser o teu melhor amigo. Ele ama você, ele se importa, ele nunca vai embora. Ele tem a sabedoria que ninguém vai conseguir te dar. Ele tem o impossível que ninguém vai conseguir te entregar na mão como presente. Ele vai ser a tua maior alegria. Mesmo nos momentos em que tu estiver sozinho e chorando, ele vai ser o melhor abraço que você vai receber na vida. Ainda que você faça tudo errado, ele vai te tomar pela mão, vai perdoar seu coração, vai te guiar quantas vezes forem necessárias. Ele é o melhor pai que existe, ele é o melhor professor que existe. Não há ninguém que tenha um amor como o dele. E se você tiver o maior desafio do mundo, saiba que ele não vai te abandonar. Então, se fosse necessário reconstruir tudo, reconstrua tudo sobre a visão de que ele te ama, ele te salva, ele te impulsiona, ele te ajuda e ele fala com você como um amigo, como um pai, como um bom irmão. Deus é a melhor pessoa que tu pode ter na tua vida. E não existe uma vida sem ele. Ele é a melhor salvação. Amém. Cara. E talvez é isso que as pessoas precisam hoje para tornar o mundo melhor, né? Não precisa acabar. Com certeza. É isso aí, pessoal. Cara, que parece que tu veio com a resposta, hein? Eu vim com a resposta. Parece que eu vim com a... Eu me coloquei lá no fim do mundo, me coloquei partindo para te entregar. Cara, parabéns. É isso aí, pessoal. É com essa resposta que a gente encerra. Levem isso para vocês, levem para outras pessoas. E até a próxima, galera. Valeu! Valeu!